Emerson Pansieri ao vivo, aqui nos estúdios. A partir de agora, detalhes do Cabuloso, do Cruzeiro, aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço, boa noite para você também, Cirilo, pro Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. O Cruzeiro em destaque treinou hoje cedo na Toca da Raposa. O treino de amanhã está marcado para o período da tarde, às 3 horas. E aí o time viaja à noite rumo à Fortaleza, onde tem esse compromisso no sábado contra o Ceará. Esse duelo às 9 horas, então, na Arena Castelão. E aí, Cirilo, inclusive em manchete do programa, tem essa questão do Fagner. O Fagner vive a expectativa de voltar a ser relacionado, né? Tem uma matéria no nosso itatiaisport.com.br com o Lucas Barbosa falando para vida do Fagner profissional foi difícil, né? Muito tempo sem atuar, desde o dia 30 de julho, quando teve a fratura na fíbula da perna direita, foi um empate com o CRB pela Copa do Brasil e desde então se recuperando, fez todo o processo, depois fisioterapia, preparação física, até voltar a poder treinar com os companheiros na Toca da Raposa. Vem treinando bem, vem treinando de maneira normal, sem sentir dor, sem sentir desconforto, e por isso, na lista do Jardim, pode ter o Fagner compondo, né, essa equipe do Cruzeiro, já que o William é o titular da posição. E o garoto Cauã Moraes vem atuando no segundo tempo, vem participando também de alguns jogos do Cruzeiro. Cirilo. O Edu, uma sequência de jogos que pode ser importante para o Fagner também, fechar bem o ano, né? E pensar também em 2026, né? Você vê o Fagner no 2026 do Cruzeiro, tudo dando certo? Não, é por conta do Cauã. Eu acho que o Cauã tem um espaço pro menino agora. Exatamente. Primeiro, o William é o titular da posição. Pelo menos me parece ser o cara da preferência do Leonardo Jardim. O Fagner viveu ótimos momentos na temporada. Se não tivesse o Cauã, eu até apostaria numa permanência sim, porque o Fagner não foi mal. É um jogador experiente, agrega no elenco. Mas você tem um jovem que quando entrou muito bem e vira um ativo do clube. E você tem o titular da posição já experiente, o William. Sendo muito sincero, não vejo esse desespero e tantos motivos. Mas se o Leonardo Jardim tiver nos planos contar com o Fagner, um jogador experiente, ele acha que seja importante para o grupo, e se o Cruzeiro tem algum outro tipo de planejamento ou para o William ou para Cauã Moraes, então é hora de rever também uma ampliação de prazo aí para o Fagner, ele começar o 2026 fazendo parte do grupo, mas sendo muito sincero, eu não faria muito esforço. E nessa reta final eu acho que vai mostrar muito quais são os planos do Cruzeiro para com o Fagner. Se ele for utilizado, se o William porventura tiver algum problema, uma suspensão, e o Fagner for acionado, aí eu já acho que o Cruzeiro pode pensar sim no atleta. Se não, se o Jardim acionar o garoto, o Cauã, mesmo com a presença do Fagner, aí já dá pra gente meio que vislumbrar uma saída do Fagner para a próxima temporada, que vai ser uma pena pro Fagner, né? Porque ele não vai poder mais ir ao Shopping Show Automall. Sim, porque verdade. Aqui em Belo Horizonte ele encontra os melhores seminovos do Brasil, no melhor shopping de automóveis do Brasil. Lá em São Paulo, se ele voltar, lamentavelmente não tem o Shopping Show Automall, mas ele pode pegar um avião e vir até aqui para comprar o carro dele, como já fez esse ano. E depois pega a Fernão Dias e vai embora. Exatamente, vai dirigindo aquele seminovo Premium, né? Que lá no Shopping Show Automall tem também. Você que quer adquirir o seu, aproveita. Só até este sábado, dia 29, o Show Automall prorrogou a Black Festival com condições imperdíveis. Entre elas, primeira parcela só para depois do Carnaval. Então, se o Fagner seguir, acabou o Carnaval, ele paga a primeira parcela do seminovo Premium que ele adquiriu no Show Automall, que está na Raja, 2.440. Muitas vezes eu fico assombrado com a sua criatividade. De parabenizo por isso, Eduardo Panzi. Muito obrigado. Siga Emerson Pansieri. Eu ia complementar porque o filho dele não pode dirigir, porque ainda tem 15 anos. Ainda né? Não pode. Ajudei também o Panzi nessa. Olha só. E dizem que é muito bom menino, inclusive, muito bom de bola, o Henrique Lemos. E aí, vamos colocar que essa renovação do Fagner para a próxima temporada também inclui ele, viu, Cirilo? Porque tá feliz aqui na base do Cruzeiro. A resposta do menino é muito positiva, convocações para a seleção, tem um futuro promissor. O pai tá feliz, o Fagner tá feliz aqui. No Corinthians não estava bem, né? Tem aí uma questão muito tempo jogando no Corinthians e um desgaste lá, não por culpa do Fagner também, né? O Corinthians nós vimos como é que tá esse ano, né? Exato, né? O próprio Cássio, né? O próprio Cássio também passou por isso. Vamos lembrar que Cássio e Fagner, até um passado não muito distante, eram referências no Corinthians.
hoje estão no Cruzeiro. O Cássio, bem pra caramba. E quando o Fagner machucou, ele estava bem também. É tanto que alguns jogos ele desbancou o William. Isso. Então, o que acontece? Há um entendimento no Cruzeiro que o Fagner, para a próxima temporada, ele tem a experiência necessária para uma Copa Libertadores, mas isso dentro de uma filosofia de trabalho financeiro, tudo isso pesa, né? Dentro de uma realidade, de um acordo, porque esse ano o Corinthians paga metade do salário. Ele está emprestado do Corinthians para o Cruzeiro, até pensando em semifinal, não joga, né? Não pode jogar, tem a multa, mas não dá para falar que o Fagner está com as portas fechadas para o próximo ano. Muito pelo contrário, há essa ideia interna, que é um jogador interessante por tudo isso que eu falei, vencedor e tem essa questão de vestiário que pesa, e o Jardim confia muito no Fagner. Ele fez parte daquela transição, naquele jogo de São Paulo, por exemplo, ele jogou, né, que foram aquelas mudanças pontuais no Cruzeiro para uma retomada dentro do Campeonato Brasileiro. Cirilo, para a gente continuar o assunto Cruzeiro e o assunto duelo contra o Ceará, o Fagner pode ser novidade? Tô ainda muito na curiosidade em relação a esse meio-campo do Cruzeiro. Por quê? Hoje começou o técnico a fazer o desenho do time, né? Então, sem o Romero, fazendo os testes. Matheus Henrique, Eduardo, Wallace, para ver quem vai fazer o encaixe ali com o Lucas Silva, pensando nesse jogo contra o Vozão. E aí, para mim, a única mudança, né, venho até falando isso nos programas, é a única mudança do Cruzeiro para esse duelo, que pode significar o time na segunda posição do Campeonato Brasileiro, em caso de vitória. Ô Edu, como é que você encara essa disputa dos volantes do Cruzeiro, hein? Vai ter uma mudança para o fim de semana, trazida pelo Pansieri, mudança forçada. Como é que você encara essa disputa no meio campo do Cruzeiro? Ou por conta da lesão do Matheus Henrique, das lesões do Matheus Henrique, por exemplo, uma situação aqui ou ali, tem muita molecada também, muita garotada, não houve lá muita disputa esse ano? Entre os titulares não há disputa, né? Por titularidade não há disputa. Lucas Romero e Lucas Silva, a família Lucas vai muito bem. Primeiro e segundo volantes, titulares absolutos do Leonardo Jardim. Para reserva, aí sim, né? Você citou aí as lesões do Matheus Henrique. Matheus Henrique seria o 12º jogador desse Cruzeiro, ou brigaria por titularidade se tivesse passado a temporada saudável fisicamente, porque é um jogador muito acima. Tecnicamente, você não tem a dúvida disso. Agora, o restante, o Wallace é uma grande decepção, né? O Wallace, Cirilo, a gente tem duas certezas, falei hoje mais cedo. Uma, que ele é muito bom jogador. E a outra é que ele não jogou nada com a camisa do Cruzeiro até aqui. E aí fica a dúvida se o Wallace vai ser aproveitado nesse restante de temporada para ter vitrine, para dar um recado para o mercado. O Wallace está aqui, tem jogado, tem sido útil, mas se você quiser levar, faça uma proposta. Ou se ele vai jogar nessa reta final de temporada, porque o Jardim está avaliando uma melhora no volante e pensa em aproveitá-lo para a próxima temporada. Então, falei mais cedo também que hoje o Leonardo Jardim ele passa uma confiança tão grande para os atletas e para a gestão que passa para mim também, sabe? Acho que qual for a decisão do Leonardo Jardim, e eu acho que quem fica, quem sai, a montagem do elenco vai passar muito pelo Português, o que ele falar a gente meio que chancela, porque tudo deu muito certo na atual temporada. Torcedor, vai participando com a gente aí pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Manda a sua opinião aí sobre o Fagner e também sobre o Wallace. Foram os dois primeiros assuntos aqui do noticiário do Cruzeiro. E clica no joinha, deixa o like, você que tá no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Ô Cirilo, diga lá. É legal o Panzi falar isso, porque a gente tem os nossos núcleos, né? As nossas editorias também fora aqui de Belo Horizonte. E eu sempre converso muito com a turma do Sul. Tem o Nicolas Mondadori lá, que faz um trabalho muito legal. E sempre vem essas notícias do Sul como se o Wallace estivesse indo pro Grêmio, sabe? E não é assim, tá? Porque o Wallace, o Grêmio quer, tá feliz com o que, acha que pode... Não, peraí. Não é só querer. Tem muita coisa além de um querer, sabe? Então, é um assunto muito sério, porque às vezes... cria uma expectativa no torcedor do Cruzeiro e do próprio Grêmio. É um jogador grande, um jogador que o Panzi falou. É um jogador campeão olímpico, gente, né? Campeão no Grêmio, era um atleta muito respeitado no futebol italiano quando veio do Udinese, foi caro pra caramba, então vamos com calma que não é bem assim, igual muita gente fala.
Cirilo, é uma informação que diz respeito à Copa do Brasil, jogos semifinal da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians, né? Primeiro jogo no dia 10, depois segundo jogo dia 14 vai ser em São Paulo. E aí surgiu uma informação que o Cruzeiro poderia e o Corinthians ter alguns problemas, né? Algumas questões aí de aparar algumas arestas em relação ao número de ingressos, né? Para os visitantes. A informação que eu obtive é que o Cruzeiro está tratando todos os assuntos relativos à operação das partidas da semifinal da Copa do Brasil diretamente e diariamente com o Corinthians. Estão conversando o tempo inteiro, estão tentando resolver para ser tanto interessante para os cruzeirenses quanto para os corintianos, para ter aí nenhum problema, né, em relação à torcida. Essa é uma informação que apuramos aqui também na Itatiaia, Cirilo.